Shalom a todos. Nós estávamos programados para transmitir a nossa live através do YouTube, mas deu um problema técnico e nós vamos começar agora. Eu quero dizer que eu estou sentindo uma falta muito grande daquele abraço, de abraçar os irmãos, de ter aquele contato, de o ósculo santo, mas nesses tempos de pandemia, essas coisas têm sido difíceis, não é verdade? Mas estamos carregando as baterias de amor para um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós, na última live, que já está postada no YouTube, nós vamos postar essa aqui também, estamos falando sobre o fim dos tempos, o que Deus fará. Veja só, no livro de Joel 2:28, ele nos fala, o livro de Joel, na profecia de Joel, ele nos fala claramente sobre dois eventos, e ele marca um tempo para o início desses dois eventos. Veja só, esses dois eventos é o grande avivamento, o derramar do Espírito sobre toda a carne, e também o terrível dia do Senhor. Então em Joel 2:28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E aí Joel fala do evento, do que aconteceria para marcar esse tempo, para que nós pudéssemos identificar esse tempo. E ele diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o apóstolo Joel, ele fala num eclipse, que iria acontecer um eclipse que poderia marcar, que seria o marco que nós veríamos no céu, o marco de quando estaríamos próximos desse tempo. E aí eu quero falar para vocês que esses eclipses, esse acontecimento do sol escurecer e de a lua ficar vermelha, cor de sangue, isso aconteceu de uma forma inegável, sobrenatural, que nenhum de nós pode negar jamais. Nenhum de nós pode negar jamais que se trata da confirmação do sinal que Joel falou na sua profecia. Porque aconteceram 4 eclipses, foi uma tétrade de eclipses. Foram 4 eclipses lunares que aconteceu, o sol escureceu e a lua ficou vermelha, né, nessas eclipses, e elas aconteceram, veja bem, em 4 datas específicas, que são datas comemorativas do povo de Israel. Então, o primeiro eclipse aconteceu no dia 15 de abril de 2014. O que estava acontecendo nessa data? Páscoa, o feriado da Páscoa de Israel. Depois vieram os outros eclipses, e todos eles em datas de Israel. Então, veja só, o outro eclipse aconteceu no dia 8 de outubro de 2014. E o que estava acontecendo nesse dia? A festa, o feriado da festa dos tabernáculos em Israel. Depois, o terceiro eclipse aconteceu no dia 4 de abril de 2015. Coincidência? Não. Mais uma vez, Páscoa, feriado da Páscoa em Israel. E depois, o último eclipse foi no dia 28 de setembro de 2015, que encerrou essa sequência que se chama tétrade, né, de lua de sangue, que 4 eclipses e 4 luas de sangue aconteceram em datas de feriado de Israel, que nós sabemos que é a nação escolhida por Deus como a sua nação. Então, a partir desta data, quando isso aconteceu, eu fiquei assim, extremamente preocupado com isso, e eu fui pedir a Deus que Deus me explicasse. Eu queria saber o que estava acontecendo, não é?
E eu queria saber também a curiosidade que surgiu, eu entrei numa consagração e eu queria que Deus me falasse o que significava esse antes que venha. Porque se no último eclipse, que foi no dia 28 de setembro de 2015, 28 de setembro de 2015, foi o último eclipse. Se nesse último eclipse de 28 de setembro, então foram 4 eclipses, eu vou repetir, porque, veja só, os primeiros eclipses aconteceram em 15 de abril de 2014 e 4 de abril de 2015, que são a Páscoa. E os outros 2 foram no dia 8 de outubro e 28 de setembro de 2015, 8 de outubro de 2014 e 28 de setembro de 2015, que corresponde à festa dos tabernáculos. Então, 15 de abril de 2014, Páscoa. 4 de abril de 2015, Páscoa. Né? Então, não há como nós não ficarmos crendo que se cumpriu a profecia de Joel. Então, quando eu perguntei ao Senhor, o Senhor me respondeu o seguinte, ele me disse que ele estava considerando um período do antes que venha, que seria um período de 7 anos, que precedem 7 anos, que precedem um outro período de mais 7 anos, e esse primeiro período de 7 anos, o Senhor me falou que seria chamado o antes que venha o terrível dia do Senhor. Né? E ele me falou que nesse primeiro período nós veríamos acontecer muitas coisas difíceis, terríveis na terra, mas que não seriam nada comparado com o que iria acontecer no segundo período. Que esse segundo período, se nós formos olhar as datas, nós vamos ver que o segundo período seria contado de 28 de setembro de 2015. Para dar os 7 anos, vai dar 28 de setembro de 2022. 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, 28 de setembro de 2022 encerra esse período que se chama o antes que venha. Mas o Senhor me falou que depois de 28 de setembro de 2022 começa um outro período de 7 anos, onde dentro desse período acontecerá o terrível dia do Senhor. O que é o terrível dia do Senhor? É o juízo de Deus que virá sobre a terra. Mas o Senhor me falou que o que viria nesse antes que venha, que é já o que nós estamos vivendo, seriam tempos muito difíceis, onde ele daria, vamos dizer assim, num grau menor, uma amostra do que poderia vir no terrível, no outro período de 7 anos, onde vai acontecer o terrível dia do Senhor. Veja bem, irmãos, quando estava terminando o ano de 2019, ali no mês de dezembro, eu senti de Deus, como sempre, eu consagro e fico pedindo direções a Deus, e de repente eu fui tomado num desejo muito grande de escrever uma palavra profética. Como essas tantas palavras que muitos profetas conhecidos, aos quais eu não sou digno de desatar as sandálias deles, e esses profetas têm falado do que vai acontecer nos anos vindouros, como profetas, revelando aquilo que Deus havia falado. Mas de repente, nesse final, no dezembro de 2019, eu fui tocado por Deus para escrever uma palavra profética. E eu teimei com Deus, digo, mas Deus, e Deus me falou, senta, que eu vou te dar essa palavra. E eu acabei cedendo, né, a essa ordem de Deus, e eu peguei uma caneta, um papel, e o Senhor começou a me falar. E o Senhor me revelou algo assim muito profundo, que se vocês forem pesquisar, vocês vão ver, que nesse ano de 2020 é uma sequência 2020. Né? E ele me mostrou que quando houve uma sequência 10-10, houve um alinhamento, né, com a repetição do número 10-10, antes de Cristo, no ano 1010 antes de Cristo, aconteceu um primeiro alinhamento de Deus sobre a terra. E
aí eu fui olhar sobre esse ano de 1010, e eu constatei que no ano de 1010 a.C., foi o ano em que Davi foi ungido rei da tribo de Judá. E a partir dali começaram a acontecer coisas tremendas na terra, Deus usando Davi. E nós conhecemos que Deus tira Davi de trás da malhada, de pastor, transforma Davi num rei. E olha só, irmãos, veja só, Davi, ele tem uma visitação tão grande da glória de Deus sobre a vida dele, sobre o seu governo, que Davi depois ele é levado a ser rei de Israel, e Davi projeta o nome de Deus e o nome de Israel sobre toda a terra. Deus se faz conhecido em toda a terra toda treme e teme o nome de Yahvé, porque Davi, sempre com a diferença muito grande dos seus exércitos, vence todas as batalhas. Davi recebe a revelação de Deus em todas as lutas contra seus inimigos, e Deus faz com que a nação de Israel tenha uma prosperidade tremenda. E nós conhecemos quando o Senhor fala para Davi: eu te tirei de trás da malhada e te fiz rei. Então Davi, que era um cuidador de ovelhas, ele passa a ser o rei de Israel e projeta o nome de Deus em toda a terra. Foi ali o nome de Deus que estava desaparecido, ele é projetado sobre toda a terra de uma forma poderosa. Agora, quando Deus ele passa a agir através de Israel, vencer os seus inimigos, trazer uma prosperidade muito grande, uma prosperidade tão grande, irmãos, que fez com que o filho de Davi, que é Salomão, se transformasse no homem mais rico do mundo. E Deus dá sabedoria, transforma Salomão no homem mais sábio do mundo, E nós vamos ver os provérbios de Salomão, cantares, coisas tremendas que Salomão escreve. Mas, enfim, esse alinhamento, ele foi um alinhamento que nós podemos entender como um avivamento, onde Deus projeta o seu nome sobre a terra, sendo que naquela época a forma de projetar o nome era dar poder para a guerra e trazer prosperidade. E isso aconteceu de uma forma tremenda. E aí o Senhor me falou que no ano 2020 ele estaria fazendo o segundo alinhamento. E esse alinhamento seria um alinhamento onde ele começaria a fazer cumprir aquilo que nós aprendemos a começar a fazer cumprir, o desejo de Deus, que é estabelecer o reino de Deus sobre toda a terra. Veja só, Jesus nos ensinou a nós orarmos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o Senhor me falou que nesse 2020 começaria um grande alinhamento sobre a terra, onde Deus lançaria as bases, começaria as bases para um avivamento, onde Deus faria nascer um louvor novo sobre a terra, um temor novo sobre o nome dele em toda a terra. E essa palavra profética eu escrevi, publiquei ela no WhatsApp, publiquei ela nas redes, e eu creio que não foram muitos que deram atenção à palavra, porque nem todos estão querendo perder o tempo de ouvir uma palavra profética de alguém inexpressivo, sobre esse termo de profetizar sobre anos futuros, como é o meu caso. Mas houve sim muitos irmãos que nos conhecem, que ouviram aquela palavra e deram atenção a ela. E veja só o que aconteceu logo em seguida que eu escrevi aquela palavra. E um dia eu estava conversando com uma irmã, que é uma profeta, que faz parte do louvor da igreja, e eu disse assim, nossa, eu não sei como é que eu tive coragem de lançar essa palavra profética que Deus me deu para o ano 2020. E aquela profeta disse assim: eu sei como que foi, porque num dia que nós estávamos louvando, que num louvor, uma unção muito grande do louvor, eu tive a visão
de um ser iluminado, que o Espírito Santo me falou que era Jesus, e eu vi ele chegando e abraçando o senhor apóstolo e falando no seu ouvido. E eu creio que essa palavra profética foi Jesus que falou no seu ouvido. E aí eu fiquei muito perplexo com aquilo, muito alegre, digo, ô Senhor, ainda bem que veio de Ti essa palavra, porque eu fico mais tranquilo agora com relação a essa palavra, eu fico mais tranquilo, e com isso eu posso agora crer que ainda com mais força que tudo irá acontecer. E veja só, aconteceu outra coisa ainda. Quando chegou ali no início do mês de janeiro, eu acordo com Deus me falando algo. E era ainda antes de haver essa loucura dessa pandemia, estava começando um anúncio na imprensa de que havia surgido um vírus na China, em Wuhan. Era isso que se via. E algumas imagens de pessoas sendo recolhidas, passando mal, e a China negando, e aquela coisa toda. Mas nesta manhã eu acordei praticamente com a voz audível de Deus dizendo: a humanidade toda caminha para uma tragédia. Quando eu ouvi aquilo, eu acordei, eu pulei da cama e eu fiquei imaginando o que será que virá acontecer. Eu não tinha ideia do que estava por vir, eu não tinha ideia de que esse vírus do Covid-19, que hoje nós sabemos que ele escapou antes do tempo, hoje os cientistas todos dizem que é um vírus que foi fabricado, que ele foi feito em laboratório, e essa semana ainda eu ouvi de alguém que estudou sobre o laboratório esse de Wuhan, e ele me disse assim: apóstolo, é algo assim tão grande esse laboratório que mais parece um laboratório que está criando uma bomba atômica, fazendo uma arma nuclear, de tão grande que é e de tão sofisticado o prédio desse laboratório, essas coisas todas. Ele disse assim: eu não sei por que um laboratório tão grande desses, que hoje nós sabemos que ele foi financiado pela França à época, porque eu encontrei um artigo mostrando que a França que financiou financeiramente esse laboratório, e ele disse assim: não sei por que um laboratório tão grande estaria pesquisando um vírus, trabalhando com um vírus, porque não era a vacina, porque nem vacina eles têm. Então eles estavam mesmo trabalhando com esse vírus que acidentalmente surgiu desse laboratório. E quando Deus me falou que a humanidade toda caminha para uma tragédia, o entendimento que eu tive, irmãos, foi que exatamente que foi a humanidade que havia criado essa tragédia, a humanidade que escolheu esse caminho. E hoje nós sabemos disso, da revolta que existe mundialmente contra a China, em função desse vírus, Covid-19, que tantas vidas tem ceifado. Eu perdi a minha sogra e meu sogro, que morreram com esse Covid, né? E quantas pessoas conhecidas que já morreram por causa desse vírus. E veja só, mas aí passou, vamos voltar à palavra profética. O que nós passamos a ver, passamos a enxergar, a ver a partir deste vírus? Nós passamos a ver, irmãos, que Deus de verdade começou a fazer um grande alinhamento na terra. Está acontecendo um alinhamento dos céus com a terra. Deixa-me ver se eu consigo, se o Espírito Santo me dá graça para que eu possa me fazer entender por vocês. Veja só, nós nunca vimos até hoje, embora eu tenho 70 anos, embora não pareça, né? Eu sempre digo isso brincando, mas eu creio que eu tenho o vigor de quem não tem
70, né? Mas olha só, Deus fez um alinhamento, primeiro alinhamento que ele fez do homem com o homem. Em toda a história da minha vida eu nunca vi ricos, pobres, de amarelo, preto, branco, de todas as raças, estarem todos alinhados num só nível. Não há maior nem menor. E outra coisa, Deus alinhou o homem com o homem de tal forma que o homem percebeu ou voltou a perceber que ele é mortal. Nós víamos tantos homens que se achavam deuses, que talvez a morrer não passasse pelo pensamento deles, que nunca chegasse no pensamento deles uma hipótese deles serem atacados por um vírus que de repente eles se encontravam inoperantes, sem condição alguma de lutar contra esse vírus. E isso aconteceu. Então o primeiro alinhamento que houve foi esse alinhamento do homem com o homem, em que o homem ele percebeu que ele não é Deus. Onde o homem percebeu que ele é mortal, que ele sozinho, sem Deus, ele não pode fazer nada. A partir desse alinhamento, nós começamos a perceber muitas coisas acontecerem. E o homem, ele se colocou na sua posição de mortal, de fraco, de incapaz de ser imune a esse vírus, porque até agora não há imunidade, muito pelo contrário. E nós passamos a perceber que passou a haver um alinhamento muito grande de misericórdia. Nós nunca vimos, como estamos vendo hoje, tanta misericórdia acontecer de um homem para com o homem. Nós passamos a ver empresas que passam a ter misericórdia das pessoas, de ter compaixão das pessoas e começam a ajudar os menos favorecidos, a entregar cestas básicas, a entregar máscaras, a entregar roupa, a entregar testes de Covid. Tantas coisas acontecendo, irmãos, que nós ficamos perplexos, não é verdade, de ver. E nós nunca vimos governo algum se preocupar com o povo. E hoje nós estamos vendo todas as nações preocupadas com as pessoas, ajudando nós. O Brasil, por exemplo, nós estamos vendo no Brasil algo que é inédito. Quando que se viu toda a população do Brasil poder se cadastrar para receber uma ajuda de R$600. Alguém pode dizer assim, mas R$600 não é nada? Não é nada, não, é muito para uma pessoa que é pobre, porque com R$600 você faz uma compra muito grande para uma família grande no mercado, com certeza. Porque a minha família, nós somos 3 e a gente não gasta isso, gasta muito menos que isso, e se compra o que é necessário, quase que para um mês. Então, nunca se viu algo acontecer, e isso está acontecendo em todo o mundo. Ou seja, Deus, a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas veja só, a Bíblia diz que Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que inclina o coração do rei. E Deus está agindo e nós estamos vendo esse alinhamento de compaixão, de misericórdia. Nós estamos vendo se cumprir aquilo que Deus havia me falado. Eu estou falando da palavra profética, do alinhamento 2020. Deus está fazendo um alinhamento com a verdade. Apóstolo, como é isso? O que você quer dizer com isso? Irmãos, a verdade está aparecendo a olhos vistos para todos nós. Deus está fazendo nós vermos quem é bom, quem é ruim. Deus está desmascarando os maus da terra.
Nós brasileiros não estamos perplexos com tanta maldade, com tanta corrupção, com tanta coisa errada que está acontecendo por parte de políticos, do legislativo, do executivo, do judiciário. A mão de Deus está nisso, nesse alinhamento. E hoje todos nós sabemos quem é quem. Estão aparecendo as pessoas que se preocupam verdadeiramente com as pessoas e as que não se preocupam. Estão aparecendo as pessoas que só veem o dinheiro nas suas vidas, que Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus da riqueza, dirige as vidas. Quantos dirigidos por Mamon em toda a terra que hoje estão ganhando a repugnância das suas nações. A nação brasileira está com nojo, com ânsia de vômito de tantos e tantos políticos que certeiramente nunca mais vão se eleger. Porque Deus está fazendo esse alinhamento da verdade. E a verdade está sendo estabelecida. Veja só, falando do alinhamento da verdade ainda, eu estava falando dos poderosos, de governos que Deus está fazendo nós conhecermos quem é quem, mas Deus nos fez ver quem é a China. Deus está nos fazendo ver o que é o comunismo, o que é o globalismo. Deus está nos fazendo ver toda essa luta maligna que esses globalistas comunistas estão fazendo em toda a terra para dominar a terra, tudo por causa do quê? Do dinheiro, do poder, para se tornarem perpetuamente governantes de nações, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, né, ministros, enfim. Hoje nós estamos vendo com tristeza que a justiça que se estabeleceu sobre a terra está corrompida. A palavra de Deus diz que nos últimos dias seria trocado o bem pelo mal e o mal pelo bem. E o certo pelo errado e o errado pelo certo. O que é certo se tornaria errado e o que é errado se tornaria certo. E uma inversão de valores, nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo a justiça máxima que seria para condenar, para trazer juízo, para punir os bandidos, os ladrões, os assassinos, se transformando numa inimiga dos cidadãos e numa inimiga da pátria e protegendo aqueles que deveriam ser punidos. E muitas vezes interrompendo a punição, obstruindo a própria justiça, quando quer fazer a verdade, a polícia. Tudo isso nós estamos vendo. É um escancarar que nós não víamos. E isto passou a acontecer neste ano de 2020. Nós passamos a ver, irmãos, uma limpeza da terra. A terra está se limpando. É impressionante porque havia tantos navios, né, tantos caminhões andando, tantos carros, e a humanidade toda resumiu as suas andanças por causa dessa pandemia, e nós estamos vendo, outro dia eu estava vendo baleias aparecendo na costa, golfinho, em lugares que nunca aparecia, né? Enfim, animais que não se via, estamos vendo, porque esses animais eles perderam o medo de ver aquela população tão grande que estava indo e vindo em toda a terra, em todas as cidades, e agora esses animais aparecendo. E veja só, agora eu vou falar de um alinhamento importantíssimo que Deus está fazendo, o alinhamento da purificação. Deus está purificando a terra. Nós nunca mais veremos a terra como era antes dessa pandemia, infelizmente. Ou felizmente em certas situações. Veja bem, se nós formos analisar, está acontecendo uma tremenda purificação na terra. E eu estou falando de pecado mesmo, purificação de orgia, purificação de pecados mesmo, de muitas coisas.
eu estava vendo um estudo que foi feito agora esses dias, e uma pessoa analisando que fecharam todos os motéis, uma falência geral de motéis, uma falência muito grande de motéis. E como nós somos cristãos, nós sabemos que o motel sempre foi e será um lugar de adultério, um lugar de prostituição, de fornicação, e nós talvez nunca mais haverão motéis como havia, porque esta pandemia, pessoas que estão tendo a pandemia, está repetindo, voltando, nós não sabemos certo tudo o que está por vir, mas eu quero dizer para vocês que, baseado na revelação do antes que venha e dos 7 anos que seguirão, que será de 2022 a 2029, quando virá, conforme a profecia de Joel confirmada pela tétrade, pelas quatro eclipses do sol, pelas 4 luas de sangue, era o sinal celestial de Deus que confirmaria a proximidade do terrível dia do Senhor, que é o juízo de Deus sobre toda a terra. Então, nós vamos ter, sim, tempos difíceis que vão vir para frente, né? Os tempos difíceis. Mas olha só, irmãos, nós estamos vendo, dentro disso tudo, um outro alinhamento, o alinhamento do louvor. Nunca houve tanto louvor, e isso vai aumentar muito mais. Porque o avivamento, esse sinal de Joel, também é um sinal do avivamento que está chegando. Nunca se viu tanto louvor, nunca se viu o louvor invadir avenidas, cidades, como agora está invadindo. É coisa tremenda o que está acontecendo. É coisa tremenda, é coisa maravilhosa o que está acontecendo. Nós vemos o louvor se multiplicar nas nações. Nós vemos o louvor fazendo, vamos dizer assim, um rebuliço na terra. As pessoas louvando nas avenidas, nos carros, lives, nunca houve tanta live de louvor, né? As lives estão até limitadas pelas redes devido à grande procura e ao grande índice, o grande número de lives de louvor que estão acontecendo na terra. Então, está havendo um alinhamento de Deus, está trazendo o louvor. Nós estamos vendo um alinhamento de valoração, de dar valor ao que não se dava valor. Veja só, todos nós tínhamos a nossa liberdade, a nossa segurança de estarmos participando de cultos, de estarmos participando de congressos, de seminários, de estarmos indo a shopping, a feiras, e agora isso nos foi tirado por uma emergência necessária. Por uma emergência necessária, né? Só da nossa igreja, agora, essa semana, morreu também o pai de um irmão da igreja, pai de mais de um irmão da igreja. Ele era pai de 3 famílias que participaram e participam do ministério, e ele faleceu essa semana de Covid. De repente apareceu o sintoma e não houve tempo, né? Tempo algum para poder segurar, e a coisa foi fatal. Então, veja só, então nós estamos agora valorando, dando valor. Que saudade de dar um abraço na igreja, que saudade de dar um abraço nos irmãos, mas agora não se pode mais. Veja só, irmãos, nós estamos vendo um alinhamento das pessoas entenderem a necessidade de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas que estão percebendo agora
o tanto que Deus é necessário nas suas vidas, né? Tantos querendo buscar. Eu já mencionei na outra live, eu queria que vocês assistissem, eu entrasse no meu canal no YouTube, Paulo Roberto Giel, que eu vou postar essa live aqui que eu estou fazendo hoje, eu vou postar lá no YouTube, porque eu não sabia que no YouTube, para transmitir ao vivo, tem que ter mais de 1000 inscrições. E aí, é por isso que eu via pessoas pedindo, me inscreve no meu canal, que eu preciso atingir 1000. E aí eu estava todo seguro e anunciei a live para fazer no YouTube. Quando chegou a hora, eu cliquei para fazer a transmissão ao vivo, deu lá. Você tem que conhecer as regras, só pode transmitir quem tiver mais de 1000 inscrições. Então, eu preciso que haja 1000 inscrições para que possa transmitir no YouTube, mas eu fiz uma live na semana passada, no domingo, que vocês precisam assistir ela, porque eu falo do cuidado e da segurança de Deus para com o tempo difícil que vai vir sobre as nossas vidas. Você tem que assistir sobre isso. E eu gostaria de ler o que está escrito no Salmo 91. Este salmo é um salmo apocalíptico. Muitos não perceberam, mas ele fala do juízo de Deus sobre os ímpios, do terrível dia do Senhor. É um salmo que narra as coisas que vão acontecer no terrível dia do Senhor. E eu vou ler esse salmo e vou procurar me fazer entender a vocês, para que vocês possam discernir que ele é um salmo apocalíptico e que ele fala das coisas terríveis que vão acontecer no terrível dia do Senhor, e fala do cuidado do Senhor que o Senhor terá para conosco, o que é maravilhoso. Então, o Salmo diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha aí. Irmãos, esta peste perniciosa é uma peste que fala em Apocalipse, numa das trombetas, e é uma peste exterminadora que seguramente será muito pior do que esse vírus. Que esse vírus não é uma peste ainda. A peste é quando ela vem e atinge, sim, é como um furacão que vem destruindo tudo. A peste vem destruindo a vida das pessoas de uma forma terrível. Então, fala da peste perniciosa. Teve uma pastora que ela foi arrebatada numa ocasião, ela é de uma igreja de Goiânia, e ela foi arrebatada, irmãos, e Deus mostrou esse tempo da peste perniciosa que vindo sobre a terra. E ela me ligou assustada e me contou, ela disse assim, apóstolo, eu estou apavorada porque eu tive uma visão e eu caminhava pelas ruas de Goiânia e as pessoas, elas morriam asfixiadas nas ruas, elas saíam assim das casas no sol. Ela diz que aí nós vamos ver logo agora na frente, quando fala aqui da mortandade que assola ao meio-dia. E ela disse assim, as pessoas saíam assim no sol para morrer. E as pessoas diziam assim, me ajuda, me ajuda. E eu queria ajudar, mas saía da minha boca algo que Deus colocava e que me impedia, que eu não podia ajudar, não havia como eu ajudasse. E eu dizia àquelas pessoas, infelizmente, o tempo passou, não há mais tempo, vocês fizeram uma escolha. Então, irmãos, nós sabemos que Deus permitirá que durante a grande tribulação se manifeste o anticristo sobre a terra. E esse anticristo, a palavra de Deus mesmo diz que ele vai ser algo permitido por Deus para que as nações, para que as pessoas façam a sua escolha, para que possam escolher entre Deus e esse homem que a palavra chama de anticristo, que será alguém que
pregará e fará tudo contrário à palavra de Deus. E quando Jesus esteve na terra, ele já falou: o espírito do anticristo já está no vosso meio. E nós víamos aí as pessoas querendo matar Jesus Cristo, querendo fazer um monte de coisa com ele, que era o espírito do anticristo perseguindo já ele naquela época. Porque, como o próprio nome diz, ele se levanta contra tudo que é de Deus, para destruir os fundamentos de Deus. E o que nós estamos vendo agora, irmãos? Nós estamos vendo esse espírito agindo através do sistema globalista comunista na Terra, tentando forçar a humanidade a adotar a identidade de gênero, a admitir que Deus estava errado quando criou homem e mulher, que não é assim, que o sexo é depois que vai definir a própria pessoa. São todas coisas, oposições às coisas cientificamente comprovadas de homem e mulher, dos DNA, que tem 2 DNA, o DNA HH do homem e o DNA da mulher, que é diferente, e não adianta. Cirurgia nenhuma vai mudar. Então, irmãos, veja só. Então, esse espírito, ele virá, esse espírito do anticristo, ele vai ganhar um corpo e o anticristo vai se levantar contra todas as coisas. E aí nós vamos ver coisas terríveis acontecendo na terra. Mas veja o que diz aqui. Pois ele te livrará do laço passarinheiro, que o laço passarinheiro são armadilhas, né, que o inimigo vai aprontar contra as nossas vidas. Diz assim: cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então Deus vai nos cobrir, Deus vai nos guardar debaixo das suas asas. Aí diz assim, ó: não te assustarás do terror noturno. Nós sabemos, irmãos, que haverá um tempo que o sol vai apagar a sua luz, Deus vai apagar a luz do sol, não haverá luz. Isso está tudo no livro de Apocalipse, está nas trombetas, quando vai apagar a luz, está nos evangelhos. Diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha só, agora vejam só, olha o nível disso. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Então esse salmo apocalíptico, profético, né, é um salmo que ele está narrando o nível de mortandade de coisas que vão acontecer no terrível dia do Senhor. E ele chega a dizer que cairão 10.000 à tua direita, né, 1000 ao teu lado e tu não serás atingido. Isso pode não ser literal, mas dá ideia de um grande nível de mortandade que acontecerá em função das pestes, de tudo que virá. Agora veja só o que está escrito no versículo 8. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares numa pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Vejam só que coisa tremenda, que somente com os nossos olhos nós veremos o castigo dos ímpios. Mas essa palavra, ela está falando de alguém que entregou ao Senhor a sua confiança. Quando nós vemos no início do Salmo, né, nós vemos o Senhor falar que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo diz, né, são pessoas que declaram, né, que declaram que o Senhor é a segurança deles, que o Senhor é o refúgio, que o Senhor é a fortaleza, que Ele guardará. Olha, vamos repetir de novo, né? Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, né? Então, são pessoas que têm intimidade com o Senhor. E quando o Senhor me falou do alinhamento 2020,
e eu não sabia que viria essa peste, esse vírus, que não é ainda uma peste, porque o nível de peste é um nível muito maior. Quando eu vi esse vírus chegando, eu pude entender que o Senhor estava me cumprindo aquilo que Ele havia me revelado do antes que venha, que seriam um nível de coisas terríveis na terra, mas que seriam pouco ainda. É como um trailer perto do filme terrível que todos nós veremos ser passado sobre a terra toda, mas que nós somente com os nossos olhos nós veremos, porque o Senhor estará nos guardando de tudo isso. Então, esses dias são dias em que nós temos que estar buscando ardentemente ao Senhor, que nós temos que estar buscando ao Senhor. Nós falamos na outra live que nós estamos vivendo um tempo em que Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando. O governo de Deus está sendo estabelecido. Então, haverá uma luta, sim, mas a igreja vai vencer. Nós vamos vencer essa luta. Nós somos reino e sacerdotes e venceremos essa luta, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Entenderam? E eu gostaria de ler o que está escrito em 2 Pedro 3,7. Diz assim: ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão a que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Isso que se está falando do terrível dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Amém, irmãos? Então, veja só. Essas coisas todas virão acontecer. Entenderam? Virão acontecer. Mas nós estaremos debaixo das asas do Senhor. A igreja gloriosa estará curando. Deus estará usando esse terrível dia do Senhor para que muitas vidas sejam salvas. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando as coisas apertam, quando chegarem esses dias, né? Então nós veremos uma grande salvação acontecer, porque o avivamento começa ainda antes do terrível dia do Senhor. O avivamento, conforme nós falamos na outra live, Deus nos revelou que ele começa no final deste ano ainda, através de visões e coisas que Deus nos mostrou, que você vai poder assistir na outra live que nós fizemos a semana passada, no Instagram, e depois postamos no YouTube, né? Então, vocês vão ver que Deus está agindo. Tudo isso é uma restauração que Deus está fazendo. E eu quero encerrar essa live e deixando uma palavra de ânimo para todos vocês. Eu quero que vocês entrem no YouTube e vão lá e clica lá, Paulo Roberto Diel. E lá você pega e inscreve no YouTube para que eu possa atingir os 1000 lá e poder fazer as lives ao vivo, que eu não sabia.
Agora vamos ver o que está escrito em Malaquias 3,14. Diz assim: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos servir a Deus, ponto e vírgula, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. É uma pergunta. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Aí diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Então as pessoas estavam falando isso. E diz aqui: o Senhor atentava e ouvia. E aí diz assim: havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando eu recebi a revelação por um pastor que, quando eu era uma criança na fé, ele me entregou uma profecia e ele me mostrou esse versículo, e era naquele primeiro amor que eu estava vivendo, e ele disse assim: eu quero te mostrar, irmão, que há um memorial na frente dos olhos de Deus com o nosso nome escrito, com o nome escrito daqueles que temem o Senhor e aqueles que se lembram do seu nome. Ele vê esse memorial permanentemente na frente dele. Está aqui, ó. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, né? O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E aí o Senhor diz assim, ó: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Que coisa linda, né? Eu deixei essa palavra, que eu vou repetir de novo para você guardar, Malaquias 3,14, né? Então, as pessoas vão ver a diferença entre o justo e o perverso, e o que serve e o que não serve Deus. Então, no dia que Deus preparou para o juízo, no terrível dia do Senhor, quando essas coisas todas terríveis vão estar acontecendo, o Senhor vai estar contemplando o nosso nome no memorial que está na frente dele. E ele nunca vai se esquecer. E ele vai nos poupar, como ele diz aqui: poupa-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve, né? E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. O que eu quero te dizer é não deixe de estar se alinhando ao Senhor nesse ano do alinhamento. Busque o Senhor, poste-se, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pela sua inércia, peça perdão por você, se você não tem sido um cristão assíduo, um cristão que tem participado do seu ministério, de todos os cultos, das vigílias, como você, contrariamente, participa quando você faz do seu trabalho. Muitas vezes nós cuidamos tanto do nosso trabalho, somos tão fiéis ao nosso chefe, cuidamos tanto da nossa empresa e descuidamos das coisas de Deus. Nos transformamos em Martas e não em Marias. Como aquela parábola conta, quando Jesus conta, no Evangelho fala que Jesus chega na casa de Marta, Maria fica aos pés dele, interessada, escutando tudo, e Marta fazendo um monte de serviço da casa, reclamando para o Senhor que Maria não vinha ajudar. E o Senhor diz assim: Marta, Marta, tu te preocupa com tantas coisas, mas o principal é o que Maria está se preocupando. O principal é aquilo que ninguém pode lhe tirar, que pode lhe roubar, que é a salvação. Então, que você possa confiar no Senhor, porque nesses tempos difíceis todos verão a diferença
entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Todos verão a grande diferença que há. E eu quero, encerrando essa live, eu quero falar aos irmãos que nós vamos estar fazendo outras lives e nós vamos ter que fazer, enquanto não tivermos 1000 inscritos no Instagram ou aqui no próprio Facebook, e nós estaremos avisando os nossos contatos para que possam estar assistindo. Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem na Shalom do Altíssimo. E não esquece de entrar lá no YouTube e se inscrever no canal Paulo Roberto Diel. Uma Shalom para todos e Deus abençoe.